O Congresso Nacional pegou fogo. O dedo na cara foi colocado. E, gente, já estamos cansados. Parece que as pessoas que votaram na esquerda, no PT, estavam com saudade desses esquemas de corrupção, de rachadinha e de inúmeros casos, dia após dia, saindo na mídia de ladroagem, de roubo e de tudo isso. As pessoas parecem que gostam de viver com esse tipo de matéria, de notícia que sai a todo e qualquer momento do partido que eles tanto defendem. Pois bem, Marcos Rogério intimou aquele que parece ser um dos grandes operadores dessa maracutaia do INSS. Pessoal, muita coisa está surgindo diante dos nossos olhos e o que a gente achou que era só mais um caso também de corrupção dentro do INSS, parece que existem outras camadas muito mais profundas, corrupção, de desvio de dinheiro e, por incrível que pareça, Lula, como sempre, fala que não sabe de nada, que desconhece, só que os próprios ministros que já deporam falaram que sim, eles sabiam de tudo. Sei qual nome se dá a essa transação, mas me parece estarmos diante de uma grande lavanderia. O senhor Fernando Cavalcante lá fora é o senhor ostentação. Aqui é o senhor ocultação. Disse que identificou falhas na governança do escritório Nelson Williams e que foi o responsável por redefinir a governança do escritório. Disse em entrevista que cuidou do financeiro inteiro do escritório. Mas vamos lá. O senhor Fernando Cavalcante era funcionário do escritório, tinha salário. Mas disse aqui que a maior fatia dos recebimentos era proveniente de participação por clientes que levava. Ora, não é advogado. E a maior fatia do recebimento, dos proventos ou daquilo que era sua cota parte, era em relação a clientes que levava ao escritório. E esses mesmos clientes eram clientes que estavam envolvidos no caso do INSS. E o mais grave, ao que tudo indica, o mesmo grupo que lucrou com o sofrimento de aposentados também pode estar envolvido em um esquema milionário de lavagem de dinheiro, com helicópteros, casas de apostas e empresas de fachada, conforme denúncia que foi apresentada na CPMI do INSS. Tudo isso será investigado até chegar à origem. Quem está por trás dos roubos dos aposentados? Quem roubou? Quem fez? Quem pagou? Quem está por trás? Quem está defendendo? Porque alguém está ganhando com isso. Não é possível que eles estejam fazendo tudo isso de graça ou que estejam fazendo isso como se nada estivesse acontecendo. O advogado do acusado da lavagem de dinheiro do INSS perdeu o controle. Gente, se não deve, por que estão tão desesperados? Por que estão arrancando os cabelos diante de mentiras? Se é mentira, não tem por que ficar tão desesperados. Não foi não. Mas ele já não está em silêncio, então ele vai ficar em silêncio com relação a todas as perguntas. Ele vai ficar em silêncio com relação a tudo. Doutor, ele tem que se manifestar dizendo que... Manifestará a respeito de nenhuma pergunta que foi feita. Ele já invocou o silêncio. O senhor pode, por gentileza, colocar aí também para a gente constar nos autos aqui? Para que não restem dúvidas. Não. Senhores parlamentares, senhoras parlamentares, considerando o conteúdo da legislação feita por essa casa, Fernando se manterá em silêncio a partir desse momento, não respondendo sequer sim ou não, porque sim ou não é quebrar silêncio. E não haverá mais nenhuma manifestação, seja sim ou seja não. E vale lembrar que Vossas Excelências derrubaram há pouco tempo atrás o veto que havia sido feito com relação à lei de abuso de autoridade, dizendo que permanecer interrogando quem é investigado após ele silenciar-se configura crime de abuso de autoridade. Então, com base nessas razões, peço a compreensão de Vossas Excelências, obviamente, que não está esse advogado a querer silenciar ou censurar a palavra de Vossas Excelências. Mas apenas para que ele possa se valer do direito de permanecer em silêncio. E aí não precisa dizer sim ou não se o silêncio já está manifestado. É muito impressionante que aí o que acontece? A pessoa vai para depor, vê que as informações estão batendo, vê que tudo aquilo que eles estão procurando, né, os resquícios que estão falando, começa a chegar numa origem e eles ficam desesperados. E é aí que mora o grande perigo.
Eles querem ficar em silêncio, como na matéria anterior que eu mostrei para vocês que o Flávio Dino já deu um habeas corpus para o amigo do irmão do Lula. Agora a história é essa. Entenderam como tudo vai fazendo sentido dentro desses desvios bilionários que aconteceram no INSS? Só um minutinho, o senador Marcos Rogério. Doutor Tiago, o que se pede a ele não é sim ou não. Direito de silêncio. Não foi não. Entenderam? Viram como eles ficam desesperados, eles ficam sem saída, não tem para onde correr. O depoimento de hoje mostrou o quanto esse grupo que saqueou a Previdência é articulado. O acusado, apontado como suspeito de lavar dinheiro da quadrilha que agia no INSS, não soube explicar o crescimento repentino do próprio patrimônio. Saiu de um salário de R$5.000 e de um patrimônio declarado de 100 mil para possuir apenas em automóveis e motos, para um salto de um patrimônio de 20 milhões de reais, além de uma adega avaliado em 7 milhões. Durante os questionamentos, preferiu ficar em silêncio. A pergunta que fica é: quem ele está tentando proteger? Quem? Será que isso vai chegar em algum lugar? Será que teremos essas respostas? Que todos aqueles que estiverem envolvidos em fraudes contra o INSS respondam perante a justiça, sendo devidamente penalizados com a prisão e devolução integral dos valores aos cofres públicos. O povo brasileiro merece respeito, transparência e responsabilidades com os recursos destinados ao bem-estar da nossa nação. Nós não podemos aceitar que eles façam isso com o povo brasileiro. E nós, se a gente baixar a guarda, preparem-se, porque é só isso que eles estão trazendo para todos nós. O ex-sócio desse mega esquema negou e disse não ser um laranja de Nelson Williams. Nesse depoimento à CPMI do INSS, o empresário e economista Fernando dos Santos Andrade Cavalcante negou relação com o esquema de descontos indevidos a aposentadorias e pensões. Embora convocado pela CPMI na condição de testemunha, Fernando teve garantido por decisão do Supremo Tribunal Federal o direito de permanecer em silêncio e ainda decidiu não prestar o termo de dizer a verdade durante o depoimento. O empresário, embora tenha ficado em silêncio na maior parte do tempo, fez uma fala inicial à CPMI e respondeu às perguntas do relator Alfredo Gaspar. Aos deputados e senadores, Cavalcante afirmou que nunca foi laranja, operador ou beneficiário de qualquer esquema. Não foi. Então por que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Flávio Dino, concedeu, aí um direito de silêncio? Muito estranho, não é? Muito, mas muito estranho. Já é a segunda pessoa que vai para depor sobre o mesmo caso e é concedido um direito também vindo do mesmo ministro para que ele fique em silêncio. É muita coincidência dentro de um mesmo local. Compartilhem, divulguem. Já já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sininho das notificações para que vocês recebam todas as notificações dos vídeos quando eles saírem aqui no nosso canal. Tchau, pessoal!